Meus amigos do História Santos Debate, quando eu falo para vocês que é muito difícil a gente ficar imaginando uma janela de transferências do Santos em alta qualidade, acreditem, não é apenas a questão financeira que pega, e é o que vem de resquício de bobagens, para não falar outra coisa, feitas anos anteriores. Quer um exemplo disso? Eu vou te dar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha com os amigos para que eles possam vir aqui e comentar se eu estou certo ou não, e pode discordar porque eu não sou dono da verdade, tá? Mas olha só, o Santos divulgou um acordo com o Júlio Furti. Nossa, o Júlio Furti. Qual foi a estratégia do Santos? E aí eu vou observar também o lado do jogador, tá? Não esqueçam disso. O Furti, ele chegou em 2023, e aí no desespero, a toque de caixa, o Santos contratou ele com um salário com variação cambial, que ninguém faz isso. Variação cambial é se o dólar está em alta, ganha mais, se o dólar está em baixa, ganha menos. E com luvas diluídas no salário. Beleza? Não deu certo, caiu com o Santos. Em 2024, teve a mudança da diretoria e teve o acordo com os jogadores que ficaram. Me lembro que um dos primeiros a aceitar foi o João Paulo, depois foi o Tomás Rincon, né? O Soteldo não quis, pulou do barco, enfim, e o Furti foi um dos que topou também. Ele topou congelar o salário, não receber as luvas naquele período que o Santos estivesse na Série B pelos recursos baixos, né? Atuou, jogou, foi importante sim. E no ano seguinte, retomada a Série A, todos aqueles, Pituca, Rincon, João Paulo, todos aqueles retomavam a realidade do Santos, que é a Série A, com mais receitas, isso tudo. Quando foi retomado, houve a mudança, a saída do Carille, a chegada do Pedro Caixinha, do Pedro Martins, e aí houve o erro com o Júlio Furti. E é por isso que o Santos vai pagar, durante 2 anos e meio, R$670 mil por mês com o cara jogando no Banfield. Houve um erro, e o erro foi do Pedro Martins e do Pedro Caixinha. Primeiro erro, fazer com que o Furti treinasse em separado e não observá-lo durante o início da temporada, pré-temporada, por mais que não o aproveitasse, mas que ele estivesse com o grupo. Você não pode, não deve fazer isso com um jogador profissional. Imagine você no teu trabalho, chega um chefe novo, o chefe não quer te observar. Ele fala assim, não, você vem aí no período fora do horário comercial para fazer, sei lá, para digitar umas 3, 4 páginas aí, só copia e cola e pode ir embora, tá bom? Pô, mas ele não observou meu trabalho, minhas referências, não quer me observar trabalhando? Não, fica separado ali. 1.300.000 por mês era o salário do cara. E é óbvio que o jogador, com tudo isso, ficou machucado. Todos nós ficaríamos. Foi um erro do Pedro Martins e do Pedro Caixinha, aceito pela diretoria. Então é um erro coletivo, que eu coloco a diretoria no meio. O Furti ficou ali, sempre do meio-dia fotografava, filmava, estava lá, fazia o que tinha que fazer, tal, não sei o que lá, com o profissional do Santos, sempre a parte. Foi embora Pedro Caixinha, aí o chorão do Pedro Martins foi embora. Depois o Kleber Xavier falou, não, eu vou reintegrar o Júlio Furti. O Santos, nesse período, teve a proposta do Juventude para emprestar o Júlio Furti. O Furti não quis ir por questões familiares, não sei se adaptação e tudo mais. Eu acho que ele estava pé da vida mesmo, e eu também ficaria, não quis ir, debruçou no contrato e ponto final. Quando o Kleber Xavier chegou, ele falou, eu quero observar, e trouxe o Furti. Só que quando ele trouxe o Furti, o Santos tinha adotado com o Pedro Martins uma estratégia de parar de pagar o salário do Furti, né, para forçar ele a uma rescisão amigável, que o Santos tinha tentado e o frustrado do Pedro Martins não tinha conseguido, porque agiu mal desde o início, essa é a verdade, né? O Furti chegou a treinar uma semana e pediu, quando finalizou, o Santos não pagou o terceiro mês, ele pediu a rescisão de contrato unilateral, ganhou, ia na justiça, ia na FIFA, ia ganhar, e o Santos ia, né? Aí o Furti acertou com o Banfield da Argentina. Nesse período, o que aconteceu? O Santos entendeu que ia tomar taca, chamou o Furti, os representantes dele, e fez um acordo. Só que esse acordo, obviamente, se você olhar pelo ponto de vista da cagada que foi feita desde o início, ele é bom. Porque o Santos vai economizar mais de meio milhão por mês, mas vai pagar por Furti durante 2 anos e meio, 2 anos e meio, R$670 mil. Cara, é salário de jogador de nível alto.
Vai pagar, por quê? Tá corrigindo, evitando o ban, evitando problemas na FIFA, né? E evitando alongar uma causa ganha do jogador. O culpado de tudo isso foi o Santos. Eu já citei para vocês aqui, né? Já citei. Talvez se o jogador tivesse ali, não fosse aproveitado, relacionado, mas estivesse no grupo, não teria tanto rolo, ele até aceitaria uma rescisão amigável e parava por aí e não receberia tudo isso. 2 anos e meio, 670 mil reais. Cara, é salário de gente grande, tá? Para chegar e vestir camisa de titular. Tem jogador grande no elenco do Santos hoje que não ganha isso. E aí o Santos teve que fazer essa manobra com o FUT. Então, isso impede que o Santos vá ao mercado com voracidade. Impede que o Santos vá ao mercado para ganhar dividida e trazer jogador com qualidade, ganhando disputa com outros times. Isso impede. Olha o Brian Rodrigues, é o maior exemplo disso. O Santos manifestou interesse, que ia comprar parte dos direitos, parcelado, do jeito que dá, isso, aquilo, tal. Cara, e o que aconteceu? Cara, entrou o Inter Miami, entrou o Palmeiras, entrou todo mundo querendo o cara, e aí o cara se supervalorizou, e o Santos recuou, porque perde dividida quando tem dinheiro na parada, quando tem jogador bom, ele está empregado, eu sempre falo, então o time tem que pagar lá, acertar, pagar para o clube para a liberação do cara. É assim que funciona. Para você contratar, e como exemplo nos grandes centros, e o continente sul-americano é um continente muito inflacionado com relação ao mercado, o time que tem dinheiro vai lá, paga, traz. O Fluminense foi lá, pagou pelo sorteio que o Santos pedia, trouxe, levou. Pagou. O Santos não tem essa capacidade de pagar, o Santos tem que parcelar, tem tudo isso. Cara, a gente tem muita bucha ainda. Ainda tem o Patrick, cara. A obra do Alexandre Galo, o Patrick. O Santos tinha que pagar 1 milhão por mês para o Atlético Mineiro, não sei como está fazendo, mas ainda tem um salário, o cara está emprestado para o Atlético Paranaense, o Santos acho que paga uma parte, e quando ele voltar, se voltar, o Santos vai ter que pagar, aí a história se repete, é um círculo vicioso. E você deixa de qualificar teu elenco, de agir no mercado de forma competitiva com os outros por causa do quê? De resquícios feitos não só na gestão anterior, mas nessa também, para a Série B. Para um jogador que foi contratado para a Série A, segundo o executivo de futebol da época, e que não servia nem para a Série B. Então, a gente tem que entender, e acho que o Kleber Xavier entendeu isso, que vai trabalhar com pouco. As oportunidades de mercado, elas enganam o torcedor, né? Oportunidades de mercado, por exemplo, o Igor Vinícius foi um acordo com o São Paulo. O São Paulo não queria mais o Igor Vinícius também não queria mais o São Paulo, e ele veio para o Santos e ponto. O Irarão foi um achado no mercado. Estava ali livre, tinham outras propostas. Ele topou o Santos. Não pela questão do Neymar, que ele falou, eu estava negociando com o Santos no começo do ano, que não tinha nem o Neymar ainda, né? Mas veio, é um cara forte. Então são 2 caras que eu entendo fortes, que o Santos conseguiu achar no mercado, e eu acho que vai parar aí. Vai me surpreender se vier alguém que esteja ali no cenário, mas que seja um cara que venha para vestir a camisa titular e definitivamente, né, jogar. Eu li alguma coisa na internet aí, e aí a especulação do Matias Rojas, ex-Corinthians, ex-Inter Miami, que está no River Plate, não está sendo aproveitado lá do empréstimo dele para o Santos. Cara, especulação. Mas assim, não é um cara que vai vir para resolver. Não resolveu no River Plate, era reserva, não entrou na Copa do Mundo de Clubes. Enfim, então essa é a realidade. Por isso que eu falo, cara, vamos estender a mão para o Kleber Xavier, para a base do Santos, e acreditar bastante, porque erros administrativos como esse acordo com o FUT, por um ponto de vista é legal, porque o Santos economiza, por outro ponto de vista, tirar a oportunidade de você qualificar teu elenco. E é só a pontinha do iceberg, ainda tem muito mais coisa para acontecer que vai prejudicar o Santos nos mercados abertos, tá bom? Minha opinião, a tua, tô lendo aqui embaixo. Valeu, um abraço.